Nós estamos falando de 22 milhões de empresas no Brasil, boa parte delas micro e pequenas empresas. Mas nós deveríamos ter uma concepção de que a auditoria ela não deveria ser entendida como algo imposto, normativo e obrigatório, mas sim preventivo. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, estamos nós aqui com mais um episódio do nosso Pode Contar. Eu quero primeiro agradecer a você, que já faz parte do nosso canal, pela audiência, por estar acompanhando esses temas tão importantes para a contabilidade brasileira, para você, profissional da contabilidade. E eu quero aproveitar aqui, antes de nós começarmos, eu dizer quem está hoje conosco, que você possa curtir aqui o nosso canal, encaminhar para um colega, para um amigo, porque o tema de hoje é um tema que interessa ao Brasil, aos profissionais da contabilidade, à profissão contábil. Estou hoje aqui com o meu amigo Valdir Coscodai, ele que é contador, auditor, sócio da PwC Brasil na área de risco, é coautor de livros, de manuais de auditoria, Manual de Contabilidade IFRS pelo CPC, conselheiro de administração certificado pelo IBGC, membro da Câmara Americana de Comércio e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBEF, e foi presidente do Instituto Brasileiro do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, o nosso IBRACON. Ele que tem 40 anos de experiência na área de auditoria. Valdir Coscodai, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Contar, que hoje está com o tema Auditoria Contábil, grande oportunidade do mercado de trabalho. E aí... Obrigado, Joaquim. Seja bem-vindo. É uma honra estar aqui com você para conversar sobre auditoria, um tema que passei minha vida toda profissional tratando disso, vivendo auditoria, lutando pela profissão. Então, falar sobre auditoria e falar com você é um grande prazer. Boa tarde a todos, né? Espero que curtam esse nosso bate-papo no Pode Contar. É muito bacana. Então, vamos aqui, meu caro Coscodai, 40 anos de profissão de auditor. Primeiro eu quero saber o que levou você a escolher essa profissão e permanecer nela por tanto tempo. A escolha ela tem a ver com o meu, na época que morava no interior de Santa Catarina, sou catarinense. Na época do segundo grau eu fiz contabilidade, né? Fui técnico em contabilidade. Então eu fazia o livro geral, razão, livro caixa e tal. E passei 3 anos aprendendo a fazer contabilidade, né? Então eu conhecia contabilidade. E tinha um tio, Francisco Saulilusa, que se eu ouvir aqui ele vai estar muito contente de me referir a ele. Que tinha uma firma de auditoria em São Paulo, né? E ele contava histórias incríveis sobre a profissão, né? O que era auditoria, como é que a auditoria funcionava, como é que era a dinâmica dos trabalhos, né? Que não era só cuidar da contabilidade, mas sim você conhecer o negócio, você conhecer os departamentos das empresas e tal. E eu, vou considerar, né? Acabei, né, vindo para São Paulo. Primeira coisa que eu tentei fazer era, na época, estava começando a questão de informática. Tentei trabalhar com informática, estudei, né, fiz faculdade. Mas aí, na hora de começar a trabalhar, as empresas exigiam experiência. E eu não tinha experiência. E eu tinha que ganhar dinheiro para pagar minha vida e tudo mais. E aí, voltei para o meu tio e falei, olha, eu acho que vou aceitar para ver como é que funciona. E desde que eu comecei, não parei mais. Foi uma coisa assim incrível, uma paixão. Porque o processo de fazer auditoria é uma coisa muito... ela te instrui muito, você vai conhecendo um negócio de uma companhia, além de conhecer a própria contabilidade, né? Isso me fascinou muito e eu, cada vez que passava o tempo, mais eu gostava e fiquei 40 anos. Olha só, é uma história de vida na profissão contábil, na auditoria, que com certeza serve de motivação e de inspiração
para os contadores, para os estudantes de contabilidade que também acompanham o nosso canal. E falando exatamente para você, profissional da contabilidade, eu quero aqui fazer uma provocação ao Coscodai. Nós devemos ter hoje no mercado algo em torno de 500 empresas monitoradas pela CVM. Sim. E aproximadamente 5 mil empresas no Brasil que têm a obrigatoriedade de serem auditadas por uma auditoria externa. O que é que nós podemos deixar aqui de mensagem sobre a atratividade da profissão de auditor? Nós temos hoje um universo de jovens profissionais que estão adentrando a nossa profissão da contabilidade e um mercado pujante, um mercado enorme. O que é que nós podemos deixar aqui de reflexão sobre a atratividade da auditoria? Por que escolher ser um auditor? Pelo que eu vivi, a profissão da auditoria abraça as pessoas, né? Ela acolhe, e não só jovens, né, especificamente jovens, né, mas você em diferentes níveis da sua profissão tem grandes chances e tal, né? Mas especificamente em relação aos jovens, ele é muito bem acolhido nas firmas de auditoria. Aquele profissional que está saindo da universidade, está aprendendo, tem um aprendizado, um conhecimento acadêmico, tem sonhos, né? E quando chega na hora de trabalhar, a gente ouve, né, fica lendo reportagens, estudos e tudo mais, que alguns não conseguem se encaixar, é difícil, né? Esse começo é muito difícil. Na auditoria, existe uma conexão muito boa entre o estudante ou recém-formado que começa na auditoria. Tem programas, são chamados os programas de trainees, né? Então, você passa, primeiramente, antes de começar a trabalhar, por cursos intensivos, salas de aula, estudando, entendendo como é que funciona a auditoria, né? Posteriormente, você começa, aos poucos, a trabalhar com as equipes. Então, tem o que se chama de on-the-job training, né? Você aprende trabalhando. E trabalha sempre em equipe. Algo muito agradável, você trabalhar com equipes. E essas equipes têm uma mistura, né, de pessoas mais experientes, outras menos experientes e tal. E tem toda uma interação, né? E isso forma um profissional. Isso forma um profissional. Você se sente parte de uma equipe. Você sofre junto, você almoça junto, você faz como é que chama, o happy hour junto e tudo mais. Tem toda essa dinâmica. Então, algo muito agradável, né? E, além desse aprendizado, o que é bacana nas firmas de auditoria é que existe uma carreira desenhada. Muito importante. Então, você tem, e a maioria das firmas tem, quais são os estágios que você vai. Então, na medida que você vai desempenhando, né, na medida que você vai progredindo, você tem promoções, você tem outras oportunidades, ganha responsabilidades e aí vai fazendo uma carreira. E essa carreira acompanhada, geralmente, no meu caso, né, dentro da firma que eu trabalhei, sempre acompanhando os mais jovens, né? O que está acontecendo, como é que está o desempenho, e não só técnico, né? Se fez certo, se não fez certo, como é que tá a vida, como é que você está lidando com algumas coisas da sua vida, né? Tá conseguindo fazer seus exercícios, tá conseguindo acabar seus estudos, como é que está seu conhecimento de inglês, como é que está seu... E você tem, portanto, a gente chama dos coachings, né, de carreira, né, para acompanhar esse desenvolvimento profissional. Tem avaliações para dizer o seguinte, ó, você está bem aqui você precisa melhorar e tal. Então, de fato alguma coisa que você cresce. Você cresce. Enquanto você ajuda e trabalha, você profissionalmente você cresce. E você pode se tornar, né, não são todos, mas você pode se tornar o empresário da firma que você está. Virar um sócio. Virar um sócio. Como eu virei sócio na firma por quase 20 anos agora. Então, você é a pessoa que é dona daquilo, junto com outros sócios. Você tem um negócio, né?
Então, isso é um sucesso, isso, junto com todas as experiências que você acaba passando, né, que te traz as felicidades e tal, isso é uma conquista muito grande. Mas não só sócio, depende da carreira, de quanto tempo você está se dedicando, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, grandes corporações, grandes empresas hoje que tem no mercado, muitas delas têm como presidente um ex-auditor, né? Se tem diretores financeiros, CFOs, que foram auditores. Se você depende do tempo que você sai, o quando que você sai da firma, você vai se encaixar no mercado numa posição. Alguns saem mais cedo, então estão lá como controllers, cuidando de contabilidade, de alguns departamentos e tal. Então, o auditor tem uma formação que é muito respeitada no mercado, é reconhecida no mercado. Então, é uma carreira que traz sucesso, felicidade. Enfim, eu acho que ela é muito, muito completa. Ela demanda muito, mas ela dá o reward. Olha, Coscoday, você trouxe alguns pontos importantes, eu quero, inclusive, chamar a atenção aqui. Primeiro, nós estamos falando... antes disso, Coscoday, qual é o valor médio que um auditor ganha no mercado? Isso varia de quanto a quanto? É importante essa informação para o nosso ouvinte aqui, para o nosso telespectador do canal do YouTube. Olha, acho que depende de firma para firma, né? A gente não tem publicações sobre salários e tudo mais, mas é uma coisa importante. Eu tenho filhos que fizeram universidade, estão fazendo pós-graduação, tem um custo absurdo disso, né? Curso de inglês e tudo mais. De uma firma, eu acho que o que tem que olhar, e se o candidato estiver procurando, ele tem que olhar não só o salário, mas o quanto que ele tem os benefícios. De benefício direto, que é a sala de aula que ele está passando e ele está aprendendo. Ele tem uma universidade paga, ele tem um curso de inglês pago, ele tem o vale-refeição, ele tem um vale-transporte, ele tem plano de saúde e tudo mais, etc, etc, etc. Então, tem um pacote bastante grande, ele varia bastante no mercado, né? Eu diria para você que é algo fair, justo, adequado, né? Eu tenho um outro filho também que ele é microempresário, né? Então, ele não é funcionário, mas ele tem a empresa dele. Ele é um empreendedor aí. É um empreendedor, né? Trabalha na arte de animação, designer e outras coisas mais, né? Ela não tem 13º, não tem férias, não tem nada. O que ele ganha é o que ele fatura na nota fiscal e acabou, né? E a gente tem no mercado, atualmente, hoje, muitos dessas pessoas que estão empreendendo e tudo mais e tal, né? E eu tenho um outro filho, por outro lado, que ele é, vamos dizer assim, um trabalhador CLT, né? Com essas questões todas, né? Trabalha na área financeira. Enfim, são diferentes tipos e tudo mais. Eu acho que paga bem. Então, veja só, nós estamos falando de uma área da contabilidade promissora, promissora, que você pode entrar como trainee e pode chegar a ser sócio, porque constrói uma carreira dentro de uma firma de auditoria. E você trouxe pontos aqui importantes. Não só os benefícios que um auditor pode ter somado ao seu salário, né? Mas está dentro de uma escola. Participar de uma firma de auditoria está sendo capacitado constantemente. E você trouxe 4 pontos que são muito importantes. Reconhecimento, ser respeitado, ter sucesso e felicidade. Aliás, é o que acho que todos nós buscamos na vida. Exatamente. Ter sucesso, felicidade, reconhecimento pelo trabalho, respeito pela profissão. Então, eu disse aqui, em um dos nossos episódios, Coscoday, que dentro das 3 áreas que eu destacava mais promissoras da contabilidade, eu falei da auditoria em um dos nossos episódios. Exatamente por quê? Porque eu tenho uma experiência própria. Eu comecei a minha carreira na contabilidade como estagiário de uma firma de auditoria. Quero aqui relembrar que, assim como você relembrou seu tio, o auditor Jorge Ivan Teles de Souza, que foi a pessoa com quem me deu a primeira oportunidade de estágio na área da auditoria. Estagiei 2 anos no escritório do Jorge Ivan, que hoje faz parte de uma
em ascensão e depois terminei sendo pica-pau, que naquela época, né? Você tinha Você pergunta, né? Fica perguntando. Fica perguntando como é que é. O pica-pau era o iniciante da auditoria que só fazia ali perguntas o tempo todo para poder entender como é que funcionava o papel de trabalho, como é que funcionava a aplicação das normas, a própria prática da auditoria. E eu sempre vi isso. Sempre vi na profissão. É claro que depois eu terminei indo para a área do empreendedorismo, né, da área da consultoria, mas tive uma experiência muito boa e, aliás, trago para a vida o que eu aprendi na auditoria, né? Bacana. Então, bom, mas aí eu quero aqui, Coscodai, te fazer a seguinte pergunta. Nós temos o cenário de, apesar da gente ter colocado aqui os números da obrigatoriedade, das empresas a serem auditadas, eu acho que nós deveríamos ter uma compreensão, sobretudo, nós estamos falando de 22 milhões de empresas no Brasil, boa parte delas micro e pequenas empresas, mas nós deveríamos ter uma concepção de que a auditoria ela não deveria ser entendida como algo imposto, normativo e obrigatório, mas sim preventivo. Pelo papel que a auditoria tem. E aí eu quero te escutar exatamente qual é o pensamento que você tem sobre essa atuação da auditoria na minimização, na identificação de riscos, exposições, perspectiva de crescimento da empresa, independentemente da empresa ser obrigada ou não a ser auditada. O trabalho do auditor, ele considera riscos, né? Então, acho que já se aproxima muito do que você fala, do que o próprio empresário tem, o que o próprio empreender é assumir riscos, né? Então, a auditoria trabalha com riscos, né? Então, ela vai procurar fazer o entendimento do negócio da entidade, pensando nos riscos que essa entidade está exposta, né? Essa entidade pode estar exposta a riscos de falha de controles que não detectam, não previnem coisas que podem sair erradas, pode estar exposta a riscos de descumprimento de leis, regulamentos, está exposta a risco de distorções relevantes nas demonstrações financeiras, né? Então, o auditor tem que procurar entender o negócio, compreender como é que os controles funcionam, como é que é o ambiente operacional da companhia e planeja o seu trabalho. Planeja o trabalho para ter sucesso na auditoria, né? Objetivando cobrir os riscos de que alguma coisa possa ser errada de forma relevante, né? E nesse processo, além de procurar entender a entidade, como é que a coisa está se processando, o auditor também faz discussões com os encarregados lá dos departamentos, com as diretorias, com o management da companhia, sobre o que está vendo, discute com os encarregados por governança, o comitês, o conselho de administração e tal, para entender tanto do management, para entender tanto desses conselhos, quais são as perspectivas deles em relação a que riscos são relevantes e que eles se preocupam, o que tira o sono dessas pessoas, né? Então, o auditor procura, a partir de estudo, direcionar um trabalho, fazendo trabalhos mais aprofundados nessas áreas de riscos que ele entende como sendo área de risco, ou que, nas discussões que ele teve com esse management, e, portanto, acaba sendo, a partir da experiência que o auditor tem em ter vivido questões parecidas, similares, ou ao longo da vida, ele consegue, nesta entidade, fazer uma discussão, uma interação muito importante para relatar e passar as experiências e discutir em alto nível com aqueles que cuidam do negócio, né? Então, essa auditoria ela acaba sendo bastante útil nesse sentido, né? A auditoria tem uma utilidade, vamos dizer assim, tem uma responsabilidade pública, né? Em relação ao relatório emitido nas demonstrações financeiras, mas isso é para o público em geral. Mas ela tem outras questões que também agregam, que é para um conselho, para uma diretoria, entregar essas trocas de experiências, discussões de riscos,
para que eles consigam desempenhar adequadamente seu papel, entregar recomendações para melhoria de controles no nível da diretoria, no nível da gerência, enfim. A auditoria é um processo que trabalha em relação a isso, tem uma interação muito grande, e, portanto, ela não tem só um poder vamos dizer assim, de fiscalizar. Os reguladores sempre falam que o auditor é o gatekeeper, o braço deles mais no detalhe, né? Mas, além disso, ele presta um serviço muito relevante, além de prestar para a sociedade, para os reguladores, também para a própria entidade, para que essa entidade tenha um direcionamento adequado dos seus negócios. Então, muitas empresas que não são obrigadas a ter auditoria contratam seus auditores porque essa experiência, o benefício é muito maior do que o custo de ter um auditor, né? Com certeza, né? Só empreender já é assumir riscos, né? Riscos de todas as ordens, né? E se você puder diminuir os riscos de gestão, os riscos dos impactos, o empresário ele não é obrigado a conhecer de tudo, né? E às vezes você tem uma questão tributária que a auditoria poderia alertar, ver, e isso terminaria impactando no resultado da empresa, que pode ser evitada, que pode ser sanada até com um modelo de prevenção, né? Exato. Tem um dado, Coscodai, que chamou a atenção bem no valor econômico no mês de julho, saiu um dado que 72,8% das recuperações judiciais era oriunda das micro e pequenas empresas. O número era de 228 pedidos de recuperação judicial, 166 eram de micro e pequenas empresas. É claro que isso tem todo um composto ainda pós-pandêmico, um composto da recuperação da economia, mas como a auditoria pode contribuir com estas empresas que estão na dificuldade de suas operações, ou seja para não entrar num processo de recuperação judicial ou até mesmo de falência, ou para contribuir no momento da recuperação judicial? Joaquim, uma pergunta boa. Tem uma coisa que o auditor não faz, que é tomar decisões empresariais, né? Isso cabe à administração, cabe aos acionistas, né? Se vão apostar no desenvolvimento de um produto, se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo e tudo mais. Então, essa parte o auditor não cobre nos seus trabalhos, né? Mas o que o auditor consegue fazer é identificar, por exemplo, desde o início, antes que a coisa comece a ficar ruim, é começar a identificar que as margens estão caindo, que algum produto está sendo vendido com margem negativa. Por quê? Porque a empresa não está conseguindo mercado e tal. Ele consegue sinalizar uma série de situações, né? Para que a pessoa se preocupe e veja, olha, você tem um empréstimo que você tem que cumprir determinadas cláusulas, esses empréstimos, a continuar assim até o final do ano, você vai estar quebrando esses contratos, você vai estar sujeito a um pagamento antecipado da dívida, isso pode te levar para uma situação muito ruim e tal. Então, ele não cuida de negócios, não toma decisões empresariais, mas ele consegue dar alguns alertas de coisas que possam estar indo errado, né? E, agora, uma empresa que já está em recuperação, eu acho que, para você se recuperar, você precisa de duas coisas. Fazer a coisa certa e do ponto de vista de negócio, ter alguma coisa que traga caixa, né? Traga um retorno, né? Esse lado de fazer a coisa certa e cuidar, ele ajuda muito, né? Porque não adianta uma empresa tentar ir bem se ela não tem os controles que precisa ter para crescer, né? E sem controles você acaba fazendo coisas que podem dar errado, né? Como é que você está controlando o seu caixa? Como é que você está controlando as suas vendas? O que você está fazendo para não ter desvio de ativos e tudo mais? Então, eu acho que numa empresa dessa que está em recuperação judicial, muitas vezes acaba tendo um cobertor curto, né? No sentido de que, olha, vou
precisar de dinheiro aqui para pagar meu fornecedor e tal. Mas cuidado, mas você também tem que cuidar dos seus controles, porque senão você está ganhando de um lado, você está perdendo de outro. Então, acho que o auditor consegue ajudar também nesse sentido, né? Então, o profissional da contabilidade, que tem um papel fundamental na orientação das tomadas de decisão dos gestores, o contador, o auditor, ele agrega ainda mais valor, porque ele traz para o seu escopo toda essa análise de risco, toda essa análise da existência ou não dos controles internos e do impacto que isso pode ter numa eventual tomada de decisão, qualquer que seja da empresa. Às vezes a tomada de decisão é levantar crédito, às vezes a tomada de decisão é melhorar o custo de oportunidade da empresa. Às vezes a tomada de decisão é a venda da empresa. Então, a venda de um negócio, parte de um negócio, né? Então, o parecer da auditoria, o relatório de auditoria termina dando uma solidez e segurança ao mercado, aos acionistas, aos usuários como um todo. Eu fui da época em que o papel de trabalho era manual. Isso. Então, a gente preenchia o papel de trabalho com a análise dos balanços, ia ticando, conferindo, fazia as devidas conciliações com as circularizações que eram feitas, e o processo da auditoria era um processo manual. Mas, com o tempo, naturalmente, isso foi se aprimorando. A auditoria, hoje você tem, com o avanço da tecnologia, a automação completa, né? Eu tive a oportunidade de visitar várias firmas de auditoria e ver quão evoluída nas questões tecnológicas, de inovação, de inteligência artificial, de robótica, estão as firmas de auditoria. Consequentemente, os trabalhos de auditoria acompanham isso, mas a minha questão é como a auditoria se usufrui ou se porta diante da nova ordem do metaverso, do blockchain, dos criptoativos, isso são da inteligência artificial, são aliados, como isso pode agregar valor para aprimorar ainda o valor do papel do auditor e da auditoria nas empresas. Olha, Joaquim, a gente está passando por uma quarta revolução industrial, né? A gente teve algumas revoluções, a gente está no meio de uma dessas aí em que a gente às vezes se pergunta se a máquina vai substituir a gente em todas as profissões, né? Isso não acontece numa profissão só, né? Então, eu diria para você que em todos os setores, as entidades estão pensando em como se reorganizar, como se estruturar, como estar preparado para essa revolução que a gente está passando agora, né? Acho que a ordem é automatizar o que for possível em todos os lugares, isso é indiscutível, né? Mas a gente precisa entender, e isso também vale para qualquer uma das profissões, vale na auditoria também, é preciso entender a tecnologia a ser empregada. Quais são os riscos e como melhor usar essas tecnologias. E os auditores estão preparados para isso, né? Desde como fazer para tratar temas de inteligência artificial que estão funcionando nas entidades. Temos aí o blockchain, uma outra tecnologia que está por aí. Como fazer auditoria dentro do blockchain? Você não pode pedir a chave para o dono do negócio. Aquilo lá é a chave do cofre e é público. Como é que eu vou fazer? E limita o escopo, isso? Não, mas tem técnicas para fazer isso, né? Então, como é que a gente faz para poder fazer essa auditoria? Então, os auditores estão se preparando para lidar com isso, desde dessas questões mais complexas até questões mais simples, né? Lá no IBRACON tiveram vários workshops discutindo que
se você pegar só uma planilha Excel e trabalhar em cima daquelas fórmulas, e manda somar e não sei o quê, papapá, você vai gastar um tempo enorme também. Né? Não vai gastar tanto tempo quanto você citou aí de fazer tudo manual. Eu também comecei na auditoria selecionando 25 notas fiscais, transcrevendo, né? E tudo mais e tal. Mas é o Excel. Hoje, quem usa puramente o Excel tá atrasado. Né? Então, como é que você faz para usar esse conjunto? Né? Quais são as ferramentas que otimizam o trabalho? Quais são as ferramentas que você pode usar para não ficar restrito ao Excel? Então, são soluções mais práticas e rápidas, com cursos oferecidos, né, no Ibracon, por exemplo, e tudo isso está evoluindo de uma forma muito, muito importante. Né? Quer dizer, e o auditor ele tem que usar essa tecnologia pensando que ele pode ser mais abrangente, como você falou, não só a base de teste, ele pode ser mais preciso, usando uma série dessas ferramentas, e um trabalho num tempo mais rápido. Né? Na minha época, na sua, quando você começou também, a gente fazia auditoria, e fazia auditoria lá em março, abril, maio, entrava tal, e as companhias publicavam suas demonstrações financeiras em abril, maio e tudo mais. Né? A gente tem que ter informações mais rápidas. A auditoria tem que acabar em janeiro. Tem muita companhia hoje que publica em janeiro já suas demonstrações financeiras com todas as informações para pagar dividendo, aprovar, trazer a Assembleia para aprovar e pagar seus dividendos e tudo mais. Tal. Então, essa dinâmica, essa quarta revolução que a gente está andando aqui, ela precisa ser tratada e cuidado. A tecnologia é uma parte super relevante para que a gente dê mais serenidade, mais segurança, mais abrangência e tudo mais. E os cursos, e aí as equipes têm que trabalhar com equipes multidisciplinares, para poder um ajudar o outro. Aquele cara que é o nerd lá da área de informática, que conhece tudo mais, tal, tem que trabalhar junto com aquele contador, auditor, né, que conhece da contabilidade em si, como é que isso funciona e como é que isso tudo se interage, né? Quer dizer, equipes multidisciplinares trabalhando juntos com essa tecnologia em favor do desenvolvimento da profissão. Então, ele mudou bastante. Eu lembro que, na época que eu estava indo a gerente, ou era gerente, eu ganhei meu primeiro laptop, mas ele era muito básico e tal. Né? A gente fazia algumas coisas básicas, era quase que uma máquina de escrever um pouquinho melhorada. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você está com o celular, você está com o celular, você está acessando em qualquer lugar do mundo informações para você conferir, aprovar e tudo mais. É isso mesmo. Enfim, então, toda essa tecnologia tem que ser usada a favor. Tem que entender os riscos de usar a tecnologia e como é que ela serve. Você precisa entender quais são as soluções de mercado. Você precisa fazer o que a gente chama sempre de upskilling. O upskilling tecnológico é uma coisa necessária para todos os profissionais. Quem não fizer o upskilling tecnológico está fora de qualquer mercado. E, aliás, nas firmas de auditoria, como em todo o mercado, o mundo, isso foi acelerado pela pandemia, né? Isso. Então, todas as firmas levaram seus auditores para trabalho de home office, e isso terminou virando uma constante depois, né? Isso. Todo mundo se readaptou com esse cenário, né? E hoje a auditoria, a contabilidade, qualquer outra profissão hoje já está quase que 100% digital e online mesmo, né? E com uma frente de trabalho, né? A gente tem a questão da diversidade e inclusão, Sim, muito importante. Muito importante. Em que a gente traz pessoas para ter no grupo de trabalho, pessoas que definam isso, que de fato tem uma diversidade. Para quê? Primeiro, para dar para a sociedade o respeito e essas pessoas, e trazer para a mesa essas pessoas que precisam estar do nosso lado, mas também buscar o benefício disso, são pessoas que pensam diferente de você. São pessoas que têm uma mentalidade e trazem ideias diferentes, um pensar diferente. A gente precisa de inovação, Joaquim. A gente precisa de pessoas que pensem diferente. Aquele trabalho que era feito só daquele jeito, será que ele não pode ser feito de uma outra forma? E tal. Então, toda essa tecnologia,
aliada a uma questão da diversidade, da inclusão, da inovação. Sustentabilidade, enfim. Então, tudo isso traz uma dinâmica nova e a palavra é inovar. Fazer diferente e melhor, né? Então, maravilha. Eu mesmo fui testemunha que presenciei em algumas firmas que visitei, programas de inclusão de autismo, programa de inclusão de pessoas com síndrome de Down, com capacidade de trabalho, então, realmente, muito importante. Eu fui até pouco tempo atrás, né? Eu era coaching de uma pessoa com um deficiente visual, né? Deficiente visual. E ele tinha um cachorro que guiava ele. Trazia para o trabalho, fazia trabalho em casa. Eu me comunicava com ele. Tem toda uma máquina um pouco diferente, né? Para ele poder trabalhar e tal. Uma pessoa muito esforçada, fez faculdade, está trabalhando. Você vê, né? Em que nível, né? Isso é muito importante, porque você está trazendo algo que poderia ser improvável para a auditoria, porque a auditoria tem que, naturalmente, avaliar, enxergar os dados, analisar, e você está trazendo que a firma se adapta também para o processo de inclusão, isso é formidável. Nós estamos aqui quase chegando ao fim desse episódio. Esse é um episódio que poderíamos ter um tempo maior, mas em respeito aqui ao nosso canal, à sua audiência, ao seu tempo primoroso em nos assistir, eu quero aqui, Coscodai, te pedir de forma rápida que coloque 3 habilidades principais de um auditor. Quais são as 3 habilidades principais? Olha, eu estou pensando aqui. O auditor, primeiro, ele tem que fazer um trabalho com qualidade. Para fazer um trabalho com qualidade, ele tem que ser uma pessoa que trabalhe com o código de ética debaixo do braço. Opa! Tá certo? Perfeito. Então, a pessoa ele tem que conhecer profundamente seu código de ética. Saber trabalhar com zelo, cuidado, prudência, né? Respeitar, trabalhar com ceticismo profissional, enfim, ele tem que pegar estudo que é pré-requisito, né? Entender muito bem o que significa cada uma dessas questões, né? E aí ele se diferencia dos demais. Ele é um profissional diferenciado e respeitado. Então, a primeira coisa é um trabalho que tenha qualidade. Alguém que faça o trabalho. Segunda, tem que ser uma pessoa que consiga trabalhar em equipe, consiga interagir, consiga ensinar. E na firma que eu trabalhei e outras, a gente sempre teve esse lema, né? Eu estou trabalhando e estou formando pessoas. As pessoas que eu formar têm que ser melhores do que eu. Melhores do que eu. Então, saber construir as equipes, entender as questões... buscar a solução de problemas que sejam importantes, entender o que é importante, o que é relevante, enfim. Então, essa é uma outra habilidade indispensável para se trabalhar. E a outra é a própria qualificação, né? A pessoa tem que estar qualificada, né? Qualificada naquilo que é exigido dele, né? A gente tem que ter pessoas, tem que conhecer as normas de contabilidade, tem que conhecer as normas da auditoria, tem que estar fazendo o upskilling tecnológico, que sem ele você não consegue fazer e tal. Então, você tem que ter uma habilidade de negócio, de pessoas, você tem que trabalhar com ética e tudo mais, e tem que ter muita habilidade técnica para poder botar tudo isso dentro do seu trabalho. Olha, muito bom, e eu tenho certeza que você aí vai tirar bons proveitos desse bate-papo. Então, veja só, se você está... predestinado a ter sucesso na sua profissão. Você, contador. A auditoria, ela é um caminho de uma área progressiva, de uma área com grandes perspectivas no mercado de trabalho. Coscodai trouxe aqui 3 principais características que, se você se enquadrar, o seu caminho é a auditoria, viu? Ter qualidade com ética, zelo, dedicação, primorosidade na entrega do trabalho. Trabalho em equipe, ou seja, ser uma pessoa ensinável, que esteja disposta a ser ensinada, treinada para trabalhar em equipe. E
a qualificação profissional. Aliás, o auditor é uma das áreas que tem a obrigatoriedade de cumprir o programa de educação continuada, mas muito mais do que isso, se adequar a esta revolução e inovação tecnológica para que esteja pronto para os desafios e oportunidades. Eu quero aqui agradecer o Coscodai. Eu quero dizer que a gente sai daqui com uma impressão, uma marca muito leve da auditoria, porque você trouxe aqui que a auditoria é um caminho para construir uma carreira profissional. Isso mesmo. Você trouxe aqui que a auditoria, ela traz o respeito, o reconhecimento, o sucesso e a felicidade. Olha só. E a auditoria é uma grande oportunidade de catalogar histórias incríveis. É isso, Joaquim. A auditoria ela tem uma missão muito importante perante a sociedade, né? Principalmente no mercado de capitais, né? Ela desenvolve um trabalho extremamente relevante que os reguladores, que as pessoas querem, algo que tenha segurança, transparência, né? E a auditoria faz isso. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade pública, né? E isso tudo tem que ser feito com pessoas que gostem do que é feito, né? Trabalhar com esse perfil todo aí e você poder dizer o seguinte: eu contribuo para a sociedade, eu contribuo para o mercado de capitais, eu sou relevante na sociedade. Isso é um orgulho danado. Muito bom. Eu tenho muito orgulho de ser auditor. Que bom. E a gente observa a felicidade que você mesmo esbanja quando fala de auditoria, né? O bem-estar, né? Então, a profissão de auditor realmente ela é uma das mais promissoras. E a gente tem um propósito aqui no nosso canal, que é um canal que direciona a formação de líderes. Então, nós estamos aqui focados em transformar o contador, o profissional da contabilidade, em uma pessoa líder no mercado, líder nas suas equipes, líder na profissão. E a profissão de auditor nos favorece a ter grandes líderes nas empresas, no mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado, Coscodai. Um prazer. E foi espetacular. E eu quero, mais uma vez, dizer a você que nunca desista, conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar.